Rádio Legalidade. Rádio Legalidade, neste momento, trazendo uma entrevista exclusiva com o Dr. Manuel Dias, presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, falando diretamente do estado de Santa Catarina para deixar a sua mensagem, a sua homenagem em memória aos 20 anos do falecimento do saudoso Leonel de Moura Brizola. Seja bem-vindo, doutor Manuel, saudações trabalhistas. Lembrando que essa entrevista também tem a participação da nossa jornalista Elisângela Isaac. Doutor Manuel, para nós iniciarmos, lamentavelmente, há 20 anos atrás, perdemos Brizola, fundador do PDT, grande estadista, um trabalhista que sempre esteve à frente do seu tempo. Primeira pergunta, o senhor que acompanhou ele por muitos anos, o senhor poderia falar um pouco se o senhor teve nos últimos dias de vida com ele e como o senhor avalia essas 2 décadas sem a atuação do Brizola no cenário político brasileiro? A pessoa do Leonel Brizola, ela é insubstituível. Trata-se de uma liderança fiel às suas origens, um homem rebelde contra toda essa injustiça que impera no Brasil e fez da sua vida política uma dedicação total à educação. O Brizola sabia o valor da educação porque ele, que nasceu pobre lá no interior do Rio Grande do Sul, só pôde ascender na vida através da educação. Começou como assessorista, como engraxate, como lavador de prato. Ele teve uma infância muito pobre. O seu pai foi morto na Revolução que ocorria aí no Rio Grande do Sul e a mãe dele criou, parece que são 7 ou 8 filhos que a mãe dele criou. E ele foi para Porto Alegre para tentar entrar numa escola, mas chegou fora do período escolar. Então ficou trabalhando na rua, até que um pastor evangélico que foi engraxar o sapato com ele começou a conversar e viu nele uma inteligência excepcional. Convidou para ir para a casa dele, ele foi lá para a casa desse pastor, que não me ocorre agora o nome dele, mas ficou amigo dele a vida inteira, e foi conhecer banheiro, foi conhecer escova de dente, ele não conhecia nada. E no ano seguinte, no período escolar, ele matriculou-se, formou-se em engenharia, militou na política universitária, fez parte da ala moça do antigo PTB e candidatou-se a deputado estadual e foi eleito deputado estadual. Depois foi prefeito de Porto Alegre, aonde realizou uma gestão excepcional que o credenciou para se eleger governador do estado. E como governador do estado, construiu mais de 6.000 escolas por todos os cantos do Rio Grande do Sul. E construiu, através da educação, a sua meta principal. Naquele tempo não tinha tênis, né, as crianças. Naquele tempo era o quichute. É um tipo talvez vocês nunca ouviram falar nisso, mas é um tênis chamado quichute. Ele dava uniforme, comida, vestia o aluno, calçava o aluno e dava conteúdo de qualidade para que ele pudesse se preparar. Então, ele foi um homem excepcional e hoje ele está fazendo uma falta enorme nesse Brasil, nesse momento que nós estamos vivendo, de confusão, de retrocesso, de sectarismo, de ignorância, porque o que predomina é a ignorância. O que estamos ouvindo e vendo nesse Brasil, não gostaria de estar vendo nem ouvindo. E ele certamente seria mais rebelde ainda se estivesse hoje vivo aí para orientar, para participar desses debates e construir uma alternativa nova. Ele é um homem fiel à doutrina trabalhista,
ele sempre defendeu os princípios básicos de organização popular. Tanto que quando ele recriou o PDT, primeiro o PTB, depois o PDT, ele fez a opção pelo socialismo. O socialismo democrático, que ele chamava de socialismo moreno, e empreendeu como governador do Rio de Janeiro uma obra excepcional, que são os TIEPs, as escolas, os Centros Integrados de Educação, onde colocava 1 milhão de crianças na escola das 6 da manhã às 6 da tarde. A mãe ia pegar a criança, ou o pai ia pegar a criança, um banho tomado, alimentado, atendimento médico, tinha tudo lá. Terminado o governo dele, o segundo governo do Rio de Janeiro, o sucessor dele fechou os CIEPs. Essas crianças foram para onde? Para a rua, aprender o que na rua? É o crime que hoje domina o Rio de Janeiro. Portanto, companheiros, eu convivi com o Brizola mais de 27 anos, quase que diariamente, e eu o tinha como um pedestal, porque não era uma figura comum, não era um homem comum, era um homem que deu a sua vida e sonhou realmente, e o sonho teria sido realidade se ele tivesse conseguido chegar à presidência da República, porque aí ele ia mudar esse país, ele ia implementar políticas sociais de inclusão, da inclusão real, não essa política hoje que se pratica de esmola para o povo. São políticas sociais que têm que ser feitas na ausência de políticas de reformas de base. Então tem que se dar uma esmola para o povo aí. Mas então, companheiro, desculpa aí a minha extensão que eu estou falando, porque dá para falar um mês, um ano, sobre a história do Brizola, extraordinária história, a sua fidelidade, o seu companheirismo, a sua lealdade. Agora, lá no Rio de Janeiro, os governadores, todos depois dele, foram presos. Os depoimentos oferecidos pelos empresários que corrompiam os governantes do Rio, por unanimidade, todos eles disseram: o único que não pedia dinheiro era o Brizola. Doutor Manuel, o senhor falou do legado, né, do Leonel Brizola, sobretudo citando a questão do espírito visionário que ele tinha e da ideologia socialista que era marcante nele. E o senhor falou também da luta dele pela educação e tudo que ele realizou, por onde ele passou. O senhor acredita que esse legado do Brizola, ele ainda influencia diretamente no Brasil de hoje, 20 anos depois da sua morte? Infelizmente, hoje nós estamos sendo dominados por esse sectarismo que eu me referi. Extrema-direita, interessa ao PT também manter esse sectarismo, na medida em que criam a disputa, não permitindo que terceiros possam disputar o poder. O caso mais próximo nosso é o caso do Ciro Gomes, né? Candidato a presidente da República, o único candidato que tinha uma proposta de governo que propunha as reformas de base, que sem reforma de base você não muda o Brasil. Porque nós estamos vivendo aí, vocês vivem em Brasília, assiste esse Congresso corrupto que está aí, dominado pela direita, e que não estão a serviço do sistema, a serviço dos que mandam no Brasil, e não aprovam nada que possa representar reformas estruturais. Nós vemos agora ainda aí o que é maléfico à República, a aprovação dessa lei que anistiou os partidos de erros cometidos, erros escrochantes, e que aprovaram se auto-imunizando, se auto-perdoando. Então não pode um país viver sobre esse tipo de... Então o Brizola era o anti tudo isso. O Brizola era o anti qualquer manutenção de privilégios. Como ele dizia, privilégios só para as crianças.
O senhor mencionou os partidos e nós preparamos uma pergunta aqui específica sobre o PDT. Como o senhor define o PDT hoje, doutor Manuel? Nesse período em que a gente está, mais uma vez, homenageando Leonel Brizola, que é um dos maiores expoentes do trabalhismo, fundador do PDT, e lembrando a sua ausência nessas 2 décadas, como que o senhor define o PDT hoje e o seu papel nesse cenário que o senhor também descreveu muito bem? Não adianta dizer que o Brizola é isso, o Brizola é aquilo. Tem que seguir as suas orientações, as razões pelas quais ele fundou o PDT. Eu já repeti muitas vezes, mas é história. Quando o PDT foi criado e que o Brizola era a sua liderança máxima, ele propôs a criação de um partido não para legitimar essa burguesia, essa democracia burguesa que está aí, mas organizar um partido para organizar o povo, para que o povo tome consciência das razões pelas quais ele está na exclusão. Porque o povo, como não tem mais revolução armada, tem que fazer a revolução através do voto. Agora o povo tem que saber votar. Outra conversa fiada que fala, não, o povo brasileiro é de direita, Santa Catarina, o Sul é de direita. Não é de direita, nem de esquerda. O povo não tem consciência política, porque a ele é negado isso. A direita, o sistema, os bancos são donos de todas as mídias existentes no Brasil e manipulam e desinformam 24 horas o povo brasileiro. Então, o Brizola queria um partido que fosse nuclearizar o povo, organizar o povo para que, na hora de votar, ele possa constituir uma maioria do Congresso Nacional. Quem decide as coisas é o Congresso Nacional. Essa nossa democracia parlamentarista que está aí, os deputados sentiram o gosto de mandar no orçamento, né? E agora eles decidem, criam dificuldade de toda a ordem para que o executivo não possa pôr em prática o seu plano de governo. Agora, parece que o Lula acabou de assumir o governo. Não, porque o mercado está nervoso, tem que ver o mercado, porque o mercado... Quem devia estar nervoso era o povo, sem nenhum direito. Então, não é o mercado que tem que governar. Quem tem que governar é o presidente eleito pelo povo, para fazer políticas sociais e públicas que atendam às demandas dessa maioria absoluta do Brasil. Então, o PDT tem que estar nessa linha. Por isso, a minha obstinação na organização de núcleos de base. Ou nós nos organizamos, ou nós vamos ser um partido que elege uma vez 30, uma vez 15, uma vez 18, e nunca vamos ter maioria para poder mudar esta realidade nacional. Então, nós estamos diante de uma eleição agora municipal, temos que nos preparar para isso. Uma coisa também que eu acho fundamental, nós temos hoje 412 prefeitos, nós temos mais prefeitos do que o PT. Agora, nossos prefeitos, na sua maioria absoluta, não têm preparo administrativo, político, ideológico para propor uma fórmula de poder. Nós temos 2.000 e poucos vereadores. Nosso vereador é da ponta, lá da origem do povo brasileiro, que muitas vezes ele tem prestígio porque atende às demandas da população, mas não tem preparo político para exercer o mandato. Então, nós criamos agora essa escola de formação de gestores, a fim de que a gente faça a diferença. Então, nós temos que investir nisso. O Ciro, por exemplo, ninguém mais formula politicamente do que o Ciro. É perfeito. Agora, o Ciro nunca vai ser presidente se não tiver maioria do povo brasileiro para eleger. E vai ter maioria no dia que o povo tomar consciência política e ideológica. O senhor falou em nucleação, né? Formação política, ou seja, levar esclarecimento para a população, para que ela de fato possa entender qual que é o papel dela e qual que é o papel daqueles a quem ela elege.
E a gente acabou de realizar o 6º Congresso Nacional do PDT. O senhor acredita que o que foi discutido dentro do partido nestes 3 dias de congresso, de certa forma, honrou o legado de Leonel Brizola e trouxe um pouquinho para dentro do partido exatamente isso que o senhor está colocando aqui, o PDT se enxergar como aquele que é vamos dizer assim, o agente principal do trabalhismo hoje no Brasil e que tem que manter viva essa chama de Leonel Brizola de levar uma educação de qualidade e esclarecimento para que a população possa entender de fato qual que é o seu papel e como ela deve lutar pelos seus direitos? Eu acho que nós estamos agora no exercício, nessas ações que empreendemos, por exemplo, as reuniões regionais, né? E agora, ultimamente, com o nosso congresso, a gente conseguiu emocionar a nossa militância. Mas isso tem que dar continuidade e melhorar, porque não pode ficar só nisso. Temos que ampliar, melhorar e qualificar melhor aí dos nossos quadros. A ação de vocês, da Fundação, que vocês estão aí na frente, ela vai ser fundamental. Não adianta enganar, não dá para enganar. Não, porque a Fundação, porque também ela hoje está estruturada. Eu acho que a gente conseguiu montar uma fundação que realmente tem condições de propagar a nossa fé. Agora ela tem que ter, eu tenho que acreditar primeiro nisso. Vocês têm que acreditarem, vocês têm que acharem que esse é o instrumento, é a ferramenta, é o caminho que a gente tem que usar para realmente construir uma nova realidade. Porque o Brizola morreu muito triste. O Brizola, o PDT realmente não conseguiu ser aquilo que ele idealizava. Como eu disse, não adianta, eu sou brizolista. O brizolista de verdade está lá na ponta, na militância, organizando o povo para fazer a revolução. Hoje não tem mais revolução armada. Então, e a direita faz com muita habilidade a desqualificação da palavra revolução. O cara é revolucionário, é comunista como criança. Nós temos que... Revolução é mudança, nós queremos fazer mudança, sem tirar nada de ninguém. Esse país é tão grande, tão rico, tão potente, que tem lugar para todo mundo. Não é possível um país que tem esse PIB, que tem todas essas riquezas excepcionais, a maior fronteira agrícola, maior produtor de grãos, maior reserva de água potável, maior em tudo. Temos ainda criança morrendo de fome. Então, eu acho que é por isso que a nossa tarefa é grande. Talvez eu que estou muito velho, talvez fique cobrando exageradamente isso. Mas isso também é um pouco de autocrítica, né? Porque eu também fui responsável nesse período, porque convivi aí durante esse tempo todo na direção partidária, junto com o companheiro Lupe, junto com o companheiro Dotel, junto com o companheiro Neiva, junto com o companheiro Brizola. Participei de todas essas direções. E hoje constatamos que realmente nós temos uma bancada muito pequena, né? E nós não temos aí a maioria absoluta dos deputados ideologicamente definido como sendo um deputado socialista democrático. Doutor Manuel, o senhor falou com muita propriedade que conviveu com Brizola por mais de 27 anos, tomando decisões políticas, administrativas, em conjunto com o Brizola, decisões importantes para o Brasil, né, importantíssimas aí para o Brasil, e também falou várias ações partidárias na condução da fundação e também do partido. Com certeza, nos orgulha esse trabalho, nos honra o legado do Brizola. O partido continua sempre coerente com as diretrizes que o Brizola decidiu lá no Estatuto, quando fundou o PDT. Enfim, um trabalho prestado com muita excelência. Então eu quero aqui lhe agradecer pela sua participação e lhe deixar a palavra à sua disposição
para as suas considerações finais nesse momento que a gente comemora, né, que a gente comemora o sucesso do partido, comemora o sucesso principalmente do Congresso Nacional e, por outro lado, também em memória, a gente deixa aqui uma reflexão pelos 20 anos do falecimento do nosso sempre líder, Leonel de Moura Brizola. Com a palavra. Obrigado, Alan. A Rádio Legalidade é um instrumento enorme no sentido de alcançarmos os mais recônditos rincões do Brasil. Temos que propagar, reproduzir, multiplicar rádios pelo Brasil inteiro, porque tudo é ferramenta capaz de ajudar nessa formação. Porque o que é oficial é tudo contra nós. Então nós temos que ser ousados, nós temos que ser revolucionários, nós temos que sair da nossa casinha, da nossa bolha pequena burguesa, e eu repito isso, porque na realidade é verdade. Nós ficamos na nossa bolha pequena burguesa e esquecemos de que viemos lá de baixo. A maioria absoluta veio lá de baixo. Superou e cresceu e sucesso na vida, porque teve oportunidade de estudar e, pela sua capacidade, também pôde exercer funções e desenvolver. Agora, eu quero dizer nesse final de entrevista que o Brizola tem uma única maneira de homenageá-lo, é criar um núcleo de base, multiplicar os núcleos de base. Cria um núcleo, Leonel Brizola, para discutir a vida do Brizola, para discutir as suas propostas, porque o dia que o povo tomar conhecimento que ele é maioria, que esse país é dele, que esse país é rico, que pode pode oferecer a seus filhos igualdade de vida. O dia que o povo descobrir isso, o PDT será poder, aí sim, nós vamos fazer reformas estruturais, incluindo todos, nessa grande casa, esse grande palácio, né, que é o nosso Brasil, rico, poderoso e, indiscutivelmente, uma das maiores potências futuras do mundo. Muito obrigado mais uma vez, doutor Manuel. Até a próxima oportunidade. Também agradecendo de coração aqui a participação da nossa jornalista Elisângela Isaac, sempre muito precisa com seus questionamentos, também toda a parte técnica aqui da Rádio Legalidade. Até a próxima oportunidade.